Elizabeth Bathory, a história por trás da lenda da Condessa de Sangue. A famosa Condessa de Sangue figura entre as mulheres acusadas de serem as maiores assassinas da história, já tendo servido de inspiração para muitos escritores e cineastas. Sua imagem é pejorativamente associada à de uma pessoa obcecada pela juventude, ao ponto de se banhar em sangue para preservar a própria beleza. Numa época em que era comum a nobreza castigar a criadagem desobediente, Elizabeth Bathory foi apontada como causadora da morte de diversas pessoas. As acusações de assassinato em torno dela aumentaram, e uma ordem de investigação contra a mesma foi executada. Em 1610, um caderno de propriedade da nobre foi encontrado contendo o nome de aproximadamente 650 vítimas. A condessa, então, foi julgada e considerada culpada por todos os crimes. Sua sentença foi permanecer trancada numa cela escura pelo resto de seus dias. Com efeito, quase toda a sua história parece se resumir às acusações que foram feitas contra ela nesse processo, de modo que se torna muito difícil levantar dados biográficos mais consistentes ou pesquisas recentes. Porém, avaliam a possibilidade da condenação de Elizabeth Bathory ter sido uma trama orquestrada pelo rei da Hungria para se livrar das dívidas contraídas para com seu marido e se apoderar da sua herança. Isso porque naquela época não era comum, não era conhecido na verdade, serial killer mulheres, e sim mais homens, né? Na verdade o termo nem existia naquela época, mas eles não tinham esse costume de ver mulheres matando pessoas. Isso que nós estamos falando de uma época do século XVI, né, em 1560. Vou contar para vocês um pouco da história dela agora. Alguns nomes são um pouco complicados, né, porque são turcos, são da Hungria, mas dão uma ajudinha aí. Nascida em Nijmegen, ou Nijmegen, hoje parte da República Eslovaca, em 7 de agosto de 1560, Elizabeth Bathory pertencia a uma renomada família de nobres protestantes, da qual também descendia Stephen Bathory, rei da Polônia, além de alguns membros da igreja e outros notórios heróis de guerra. Quando criança, recebeu uma educação esmerada, distinguindo-se assim de seus contemporâneos, em suma, analfabetos. Ela teve uma educação totalmente diferente de outras pessoas, né, até porque ela era da nobreza, então ela era mais alfabetizada do que os demais. Era fluente em sua língua natal, no latim e no alemão. Ela falava 3 línguas. Apesar disso, não teve uma infância feliz, graças à sua fragilizada saúde e por ter crescido num período ao qual a Hungria sediava guerras entre austríacos e turcos. De acordo com os registros, quando tinha cerca de 9 anos de idade, Elizabeth resistiu a uma invasão de tropas inimigas ao castelo de residência da sua família e provavelmente presenciou a morte de suas irmãs mais velhas, que primeiro foram estupradas e depois assassinadas. Uma cena que certamente perturbaria seus pensamentos pelos longos anos que ainda viriam. Não obstante, seu pai George Bathory era famoso por aplicar castigos severos àqueles que infringiam suas leis, sendo possível que alguns deles tenham sido assistidos pela jovem, como quando um cigano, acusado de sequestrar crianças, foi aprisionado dentro de uma barriga de um cavalo morto, apenas com sua cabeça deixada para fora. Agora você imagina uma criança de 9 anos vendo tudo isso, como que ela iria ficar traumatizada. Agora vamos para 11 anos depois. Em 1571, Elizabeth ficou noiva de Ferenc Nadasdy, graças às tramóias políticas da mãe do mesmo, que ambicionava em elevar o status social de sua família. Nascida em 6 de outubro de 1555, Ferenc pertencia a uma família cujas suas origens podiam ser traçadas como a era cristã. Isso naquela época era muito comum, né? Era bastante cultural. Na verdade, tanto os pais da moça querer orquestrar, né? Tipo, falar, não, você vai casar com tal menino, você vai casar com tal pessoa daquela família. Agora, os próprios pais, no caso, os pais dele, né? Do marido dela, que orquestrou para ele se casar com ela, né? Com Elizabeth. Só para ele ter um status social maior, né? Até porque ela era da nobreza. Seu país de origem, contudo, do Ferenc, era a Inglaterra. Alguns ancestrais haviam sido convocados para ir até a Hungria lutar contra os inimigos dos aliados da coroa inglesa, e por lá se estabeleceram, principalmente na região oeste do país, perto da fronteira austríaca.
A união com Ferenc seria determinante na formação da suposta desenvoltura sanguinária pela qual a condessa ficaria marcada nos anos vindouros. De acordo com a poeta Valentine Penrose, que escreveu o livro Elizabeth Bathory e a Condessa Sanguinária, eu vou ler para vocês rapidinho um dos trechos que fala um pouco sobre essa parte que eu acabei de dizer. Quando seu marido guerreiro voltava ao castelo entre suas batalhas, isso significava para Elizabeth uma grande honra e também distrações. Ele trazia número séquito, os criados entorpecidos despertavam, os cavalos eram tratados, os cachorros favoritos faziam festa. Nessa época em que ela ainda não tinha filhos, a condessa solitária fazia sua aparição, jovem, muito pálida e muito ornada. Ela tinha imergido, para ficar mais branca, numa suave água de vitela e tinha se friccionado com unguento de pé de carneiro, um pouco das essências turcas de jasmim rosa, enviadas da Transilvânia pelo seu primo Sigismundo, fazia desaparecer aquele odor de matadouro. Penrose, 1992, página 21. Agora vamos voltar a um caso. Ele era o general temido pelas tropas inimigas por sua crueldade. Ferenc teria ensinado variados métodos de tortura à sua mulher. A lenda obscura criada em torno da condessa diz que Elizabeth treinava tais métodos com os criados mais indisciplinados, enquanto seu marido estava em campanha militar. Por outro lado, disse que Ferenc, ao mesmo tempo em que admirava sua esposa pela beleza, também tinha certo receio dela, devido à sua postura autoritária, pouco usual em uma nobre que foi educada para o casamento. Na época em que a condessa viveu, o padrão de beleza feminino celebrava o culto a mulheres de cabelos loiros, olhos claros, lábios pequenos e proporções corporais delicadas, conforme podemos observar nos vários retratos da Virgem Maria e de Vênus, pintados no mesmo período. Infelizmente, o único retrato pintado de Elizabeth Bathory em seu tempo de vida pouco contribui para averiguar as características em sua lendária beleza. Mas, de acordo com os registros, ela era considerada uma mulher fascinante, com sua cultura erudita, um modo sinucioso com que costumava cerrar as pálpebras de cílios castanhos para atrair seu interlocutor e seu porte altivo e misterioso, tendo testemunhado verdadeiros horrores na infância e se casado por conveniência. Não era de se esperar que fosse uma mulher feliz. Frequentemente doente, ela vivia cercada de uma grande quantidade de serviçais, que estavam à sua disposição, munidos com remédios entorpecentes, para curar sua dor de cabeça. Todas as manhãs, a condessa era cuidadosamente penteada por suas criadas, que arrumavam seus cabelos para trás, revelando uma testa inteligente e seu rosto oval. Cosméticos à base de mercúrio e açafrão eram aplicados à sua pele, para realçar a brancura da tez. Logo após, era vestida com um traje de veludo e seda. Uma touca que ressaltava seu status de mulher casada era colocada na cabeça e depois um colar de rufos, no estilo inglês, era atado ao pescoço. As histórias sobre a suposta maldade da condessa Elizabeth Bathory parecem nublar quase todos os registros que sabemos acerca de sua vida. Na crença popular húngara, as punições mais leves praticadas por ela consistiam em enfiar agulhas entre as unhas de seus servos, atacá-los com mordidas ou dilacerar sua carne. Dizem que em certa ocasião aconteceu de abrir a mandíbula de uma de suas empregadas até que o canto da boca se rasgasse. Você deve estar ouvindo e deve estar ficando revoltado, porque eu tô revoltado, né? Essa questão de injustiça, de hierarquia, tudo isso me irrita. Até mesmo em série, em várias ocasiões isso me irrita de uma forma, sabe? Da pessoa querer mandar em outra, da pessoa achar que tem poder sobre outra, tudo isso me irrita. E é preciso também ter uma mente, né? Em que estamos falando de uma época em que direitos humanos não existiam, de modo que corretivos severos costumavam ser aplicados na criadagem, principalmente naquela parte do continente europeu, acometida por fortes dores de cabeça. É bem provável que a condessa aplicasse alguns tabefes e beliscões em empregados que não executassem as ordens de forma precisa. Gritos e cenas desagradáveis também podiam ocorrer. Vamos a mais um trecho de Penrose falando sobre essa forma da condessa, né? A despeito da má fama de Elizabeth Bathory, as camponesas afluíam e subiam cantando o caminho do castelo. Eram moças muito jovens, na maioria bonitas, louras, com pele bronzeada, não sabendo nem mesmo assinar os seus nomes, supersticiosas e desajeitadas. A vida dessas jovens em casa, sobretudo nas cercanias do castelo, onde as pessoas eram ainda mais estúpidas do que nos outros lugares, era menos invejável do que a vida dos bois de seus pais.
O criado de Elizabeth não tinha nenhuma dificuldade em trazê-las das aldeias vizinhas para fazê-las entrar para o serviço da castelã de Nitra. Bastava prometer às suas mães uma saia nova ou uma pequena jaqueta. Penrose, 1992, página 64. Voltando à história, entretanto, a mesma criadagem que afluía para o castelo começou a espalhar histórias da suposta maldade e violência de sua senhora, numa época que era costume entre os nobres castigarem a sua criadagem. Elizabeth ganhou fama de ser a mais severa dentre seus pares, chegando até mesmo a procurar, em um certo grau, inventar motivos para exercer tais correções. Às vezes por motivo besta, eu vou inventar, você não limpou tal coisa direito, então você vai ser punido. Disse que suas sentenças podiam variar até mesmo de acordo com as estações do ano. No inverno, ela ordenava que os desobedientes fossem despidos e jogados na neve para receberem banhos de água fria e morrerem congelados. Olha a loucura dessa mulher, né? Como que ela planejava tudo o que ela faria. No verão, ela os amarrava em árvores com o corpo coberto de mel para que os insetos devorassem-nos ainda vivos. Todo esse folclore criado em torno da lenda da Condessa Sanguinária atravessou a espessura do tempo, de modo que hoje é muito difícil saber o que é fato e o que é ficção em tais narrativas. Com efeito, muitos acreditam que, além de uma infância perturbada, a suposta maldade de Elizabeth também foi influenciada por alguns membros de sua família. Embora não tão ilustres quanto os que foram citados anteriormente, é caso de seu irmão, Stefan, que era alcoólatra e dotado de certo comportamento libertino, do seu tio acusado de adesão às práticas de magia negra e do culto ao demônio, e de sua tia, Clara Bathory, conhecida por se divertir das formas mais exageradas com seus empregados. Se divertir tá em aspas, tá, pessoal? Porque ela também torturava. Esta última, por sua vez, estaria intimamente ligada à sua sobrinha, tal tia, tal sobrinha. Em todo o processo difamatório movido contra Elizabeth, anos depois, foi dito que as duas mantinham um relacionamento que ia além dos laços fraternais. Alguns pesquisadores dão ênfase à hipótese de que Elizabeth e sua tia Clara mantinham um romance lésbico. Muitas pessoas que deviam dinheiro ao conde Nadaste, incluindo nobres de outros países, começaram a espalhar boatos de que a condessa era uma mulher perversa e libertina. Opinião essa que contrastava com outros relatos da época. Foi dito que quando Elizabeth deu à luz em 1585 a uma menina batizada Diana, ela era uma boa mãe, atenciosa e carinhosa. Ela e Ferenc, seu marido, teriam mais duas filhas, Úrsula e Caterina, e em 1598, um menino chamado Paul, ao todo, 4 filhos. De acordo com os termos de acusação levantados no processo contra Elizabeth, ela contou com a ajuda de vários cúmplices, que encobriam todos os seus atos criminosos. Sem eles, ela provavelmente teria sido desmascarada muito antes do que pudesse imaginar. Ao seu lado estava um serviçal conhecido apenas pelo nome de Gente, é muito difícil. Fresco. FCZKCO. Olha o nome da criatura. Tá mais para letras do que nome. Bom, esse aí, Helena Jo, a ama de leite de seus filhos, apelidada de Dorca, e uma lavadeira conhecida como Caterina Beneschi, completava o quinteto. Em 1604, o conde Nadaste morreu, e depois de 4 semanas de intenso luto, Elizabeth decidiu que era hora de continuar sua vida na bem-aventurada corte de Viena. De acordo com Penrose, vamos a mais um trecho dessa parte da vida dela. Nos retornos de Viena, Elizabeth parava às vezes para uma visita ou um banquete nesse antiquíssimo castelo de Forchstein, pertencente aos Esterházy. A província próxima da fronteira, já é quase húngara. Ao longe, vê-se um lago cercado de aldeias brancas com telhados, encimados por ninhos de cegonhas. Ouve-se às vezes o antigo tarogato, a longa flauta húngara de madeira e de chifre, que ainda é usada para acompanhar o interminável e selvagem lamento da dama de Serherte. Dizem que lá existe, entre os retratos, o de uma condessa muito bela e muito cruel, que em outra época descia aos Carpatos para ir a Viena e costumava parar ali. Penrose, 1992, página 91. Gente, vocês não têm noção do quanto é difícil esses nomes. Voltando à história. Foi na corte dos Habsburgo, onde se diz que Elizabeth conheceu Ana d'Arvulha, que supostamente lhe ensinou novas táticas de tortura, e de acordo com alguns pesquisadores, também se tornou sua amante.
Meu, pra onde mais essa mulher queria ir? Ela já torturava das piores formas possíveis e ela aprendeu novas formas. Até hoje, a suposta homossexualidade de Elizabeth Bathory se constitui numa afirmação bastante preconceituosa, utilizada para alimentar a lenda pejorativa da Condessa de Sangue. Observação, né? Fontes da minha cabeça. Naquela época, porém, a nobre já estava com 44 anos, idade considerada avançada para uma mulher no período. Muito vaidosa, ela viu aos poucos sua pele marmórea ganhar as primeiras rugas, e nesse ponto que começa a lenda dos seus famosos banhos de sangue. De uma infância marcada pela violência para um casamento arranjado, Elizabeth Bathory podia pelo menos se congratular pelo fato de ser uma bela mulher, com muitos atrativos, que mais tarde seriam usados como desculpa pelas autoridades para explicar o porquê de camponeses locais procurarem emprego nos seus castelos. As criadas se sentiam particularmente interessadas pelas promessas de bons dotes de casamento que eram feitas às suas famílias. Aos bandos, elas afluíam ao castelo da condessa para servi-la em tudo o que fosse preciso. Porém, esse estado de encanto não duraria para sempre. Diz assim, que certo dia, enquanto estava em um passeio a cavalo, encontrou no caminho uma velha senhora. A condessa, ricamente paramentada em cima da montaria, começou a debochar da simplicidade e da velhice da caminhante, desconsiderando a posição da nobre que lhe insultava. A anciã respondeu que um dia Elizabeth seria tão idosa quanto ela. Não se sabe ao certo se essa falácia é verídica, como tudo o mais em torno do folclore criado sobre Elizabeth. Mas é certo que em determinada fase de sua vida, a condessa começou a se preocupar mais com sua aparência física, que já começava a apresentar os sinais do tempo. De acordo com a crença geral, numa noite, Elizabeth estava a ser arrumada por suas criadas para a refeição. Era preciso que ela aparecesse no salão impecável. O cabelo era solto num tourado decorado com pérolas, enquanto as mechas da frente eram frisadas para dar um formato de ondas. Típico aquelas fotos de quadro, né? Quando você vê aquelas ondinhas na frente, o cabelo às vezes com coque ou algo parecido. Apenas criadas qualificadas para esse serviço podiam se aproximar da condessa, uma vez que ela não suportava ser tocada pelas outras servas. Uma delas lhe puxou o cabelo sem querer, enquanto os escovava. Enraivecida, Elizabeth lhe esbofetou com tanta força que arrancou sangue da moça, que consequentemente respingou na mão da condessa. Enquanto enxugava a mancha, ela pensou que, à medida em que o líquido vermelho coagulava, este revitalizava a cor da sua pele e suavizava as manchas que aparecessem com a idade. A doida da cabeça, né? Caiu sangue na mão dela, opa, vou ficar mais nova. Encantada com esse novo cosmético, coloca entre aspas isso aí, a condessa teria encontrado no sangue de suas servas uma forma de se manter constantemente jovem e atraente. Tornaram-se famosos na época os boatos de que Elizabeth Bathory, no seu castelo, costumava se banhar no sangue de sua criadagem, composta na maioria por moças entre 12 e 20 anos. Durante todo o dia, um batalhão de jovens costureiras e camareiras giravam em torno da condessa, sempre em silêncio, com medo de despertar a ira de sua senhora. Qualquer sinal de trabalho mal feito, uma pérola mal atada, a bainha do seu vestido, era motivo de ultraje, e ela frequentemente castigava a responsável pelo descuido. Disse que sua cúmplice Dorco cortava a pele entre os dedos da infratora, para punir por sua falta de jeito. Algumas histórias são ainda mais assustadoras, e incluem pontas de alfinetes espetadas nos seios das criadas. Essas torturas podiam durar mesmo dias, provocando a morte das vítimas. Parece aquelas cenas de... aquelas histórias por trás da Disney, tipo, parece a Cinderela, as princesas da Disney, tipo, a história de terror por trás, tá parecendo isso praticamente. Vamos para mais um trecho de Penrose. Um ferreiro, bem pago e aterrorizado por ameaças, forjara no segredo da noite uma incrível peça de ferraria de um manejo particularmente difícil. Era uma gaiola cilíndrica de lama de ferro, brilhantes presas por argolas. Parecia destinada a alguma coruja enorme, mas o interior era guarnecido de pontas aguçadas. Chegada a hora, e sempre à noite, erguia-se o engenho até o teto, com a ajuda de uma polia. Era dali que saíam os gritos que despertavam os monges que ficavam em frente e suscitavam a sua cólera contra aquela maldita casa protestante. Penrose, 1992, página 110. Foi relatado que no porão do castelo da condessa
se encontrava uma jaula suspensa movimentada com auxílio de rondanas, na qual a vítima era presa e levada na direção de uma parede com estacas finas, que perfuravam lentamente sua carne até rasgá-la. A lenda diz que Elizabeth ficava sentada embaixo desse aparelho, esperando um banho de sangue que caía como consequência da mutilação. Foram poucas as criadas que conseguiram fugir e muitas as que foram capturadas. Isso me lembrou uma cena do filme Albergue. Só não me lembro de qual agora, se é um, dois ou o terceiro. Eu acho que é o 2, que tem uma cena que ela pega, que a moça tá pendurada, ela pega o facão e começa a cair o sangue na banheira. Depois da morte do seu marido, do Ferenc, Elizabeth adquiriu o hábito de viajar constantemente para Viena. Como viúva, se tornou uma mulher economicamente emancipada, que administrava seu próprio dinheiro. Nos retornos, ela geralmente pernoitava no castelo de Fornstein, propriedade da família Esterházy, numa sala reservada do castelo. É possível ver alguns retratos da família Bathory, entre eles o de Elizabeth. O quadro mal pintado esconde a maioria dos traços faciais da condessa, que aparece numa pose rígida, a mão esquerda segurando as pregas da saia e a direita sobre o tampo de uma mesa. Muitas cópias foram feitas a partir desse retrato, todas elas de qualidade duvidosa. Depois de alguns dias no castelo, ela retornava para sua propriedade, onde Dorco e Joliona, que eram suas confidentes, suas cúmplices, supostamente mantinham encarceradas na lavanderia, em grupos de 6 ou 8 pessoas. Para você ver que até as cúmplices, ficavam encarceradas, elas não escapavam dela não. Para satisfazer os caprichos da proprietária do recinto, Fixco, acusando de ser cúmplice de assassinato das criadas, disse no inquérito movido contra Elizabeth anos depois. É esse trecho aqui que eu vou ler para vocês de novo, de Penrose. Elas amarravam as mãos e os braços das moças bem apertados com corda de Viena e batiam nelas até a morte, até que seus corpos estivessem inteiramente negros como carvão e que suas peles se rasgassem. Uma suportou mais de 200 golpes antes de morrer. Dorco cortava seus dedos um a um com uma cisalha e em seguida furava suas veias com uma tesoura. Penrose, 1992, página 200. Eu imaginei que essas meninas passaram, Eu não duvido não que elas passaram por tudo isso. Segundo o depoimento de Fixco, depois de mortas, uma velha senhora as enterrava nas redondezas das propriedades da família. Ele disse que a própria condessa participava das sessões de tortura e recompensava bem aos seus ajudantes. Assistia como se fosse um filme, Sentava lá e assistia tudo. Mandava que as levassem para a neve, nuas, e que a derramassem água gelada sobre elas. Ela mesma derramava água em cima delas, e elas morriam por causa disso. Penrose, 1992, página 201. O depoimento de Fixco, contudo, deve ser considerado com cautela. Afinal, confessar seus crimes ao lado da condessa era uma forma de apelar para a misericórdia dos juízes. Era mais fácil jogar a responsabilidade em Elizabeth como mandante das mortes, para assim conseguir comutar sua pena. À medida que seus assassinatos aumentavam, as histórias de uma condessa sanguinária se espelhavam mais rapidamente, fazendo com que as filhas dos camponeses e jovens plebeias não mais procurassem trabalho nos domínios dos Bathory. Segundo Penrose, vamos a mais um trecho. Uma após outra, as aldeias ao pé dos castelos da Hungria se recusavam a deixar partir as suas jovens. Os ardis de Dorco, Joliona e Kathleen Berneski não estavam dando resultado, nenhuma nova descoberta. Era em vão que prometiam roupas novas que faziam faiscar a glória de servir uma família ilustre. Agora era preciso tentar as negociações em regiões ainda inexploradas, tão afastadas às vezes que um mês que se passavam antes que a jovem camponesa chegasse ao castelo. As velhas não ousavam ir 2 vezes à mesma aldeia. Os rumores se espalhavam junto com o campo de busca. Ouvia-se também falar de assassinatos que a condessa conseguia cometer até mesmo na casa de seus hospedeiros. Penrose, 1992, página 125. Para tentar acabar com esses boatos, Elizabeth Bathory tentava passar um ar de normalidade em seu castelo. As refeições e danças oferecidas a membros da região seguiam o seu curso normal. Sua filha mais velha, Ana, se casou em 1604, 5 meses depois da morte do pai, com o nobre Mykolos Zinel.
A outra filha, Catherine, ficou noiva de George Ducret, que descendia de uma das nobres famílias que haviam partido da França para a Hungria. Em decorrência das guerras, a própria condessa podia ser vista passeando de carruagem pelas estradas vizinhas, como se nada de errado estivesse acontecendo consigo e sua família. Eu queria entender onde que estavam essas filhas dela, né? Em tudo isso que acontecia dentro da casa, não teve nenhum depoimento até agora, mas até aí tudo bem. Fora que o pessoal não sentia falta não, tipo, das suas filhas, eram entre 12 a 20 anos, as meninas iam lá para trabalhar, iam com uma perspectiva de vida, que iam ganhar comida, iam ganhar roupas, acabavam mortas e os pais, tipo, não denunciavam, não falavam nada. Complicado. Pera aí que já vamos comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa parte das famílias que batiam na porta lá. Porque, gente, é loucura você deixar seus filhos para trabalhar em um lugar e depois, tipo, desapareciam do nada. E aí tem coisa. Com o efeito, as famílias das moças desaparecidas começaram a bater nas portas do castelo, pedindo informações sobre o paradeiro das jovens. Ela morreu, foi a resposta que deram a uma mãe aflita pela falta de notícias da filha, que trabalhava para a condessa. Meu, imagine você deixar sua filha lá, tipo, entre 12 a 20 anos, vamos supor, menina de 15 anos, para trabalhar lá e depois você descobre, ela morreu. Do nada. Sua filha morreu. A senhora imediatamente foi prestar queixa do acontecido às autoridades. Os juízes no processo e o rei Matias em suas cartas consideraram como uma circunstância agravante o fato de que esses crimes tenham sido cometidos contra o sexo feminino. A partir desse momento, as coisas começariam a complicar para Elizabeth. Como não conseguia mais recrutar criadas para servi-la, voltará-se para a nobreza. Foi quando cometeu seu maior deslize, assassinando alguém de seu próprio círculo social e alegando como causa de morte o suicídio. No seu depoimento, Frixco contou que em Kerestur mataram uma certa senhora vienense. As velhas escondiam e enterravam os cadáveres, e eu ajudei a enterrar em um podelier, 2 em Kerestur e 1 em Sarvar. Isso conta no livro lá de Penrose, na página 200. Isso que foi Frixco que confessou, né, que ele tinha ajudado também junto, que era um dos cúmplices dela. E as autoridades locais não acreditaram nas desculpas oferecidas pela condessa e a sua criadagem, e em dezembro de 1610 expediram uma ordem de investigação. Durante mais de 3 dias, as autoridades se ocuparam no processo de Elizabeth. O ato de acusação contra Bathory impressionou o parlamento, e o que suscitou a maior indignação foi saber que a dama do castelo não se contentava com o sangue de camponesas, mas precisava também do sangue das filhas de gentis homens húngaros. Entretanto, a investigação também foi movida por fins políticos, já que a coroa há muito procurava uma justificativa para confiscar as terras da condessa, devido às dívidas contraídas para com seu finado marido. No dia 6 de janeiro de 1611, o tribunal se reuniu para julgar o caso. Elizabeth foi presa, assim como seus cúmplices, e declarada culpada por todos os crimes creditados à sua pessoa. A maior prova do inquérito foi um suposto caderno onde ela anotou o nome de aproximadamente 650 vítimas. Testemunhas também alegaram ter encontrado corpos de pessoas nas proximidades de sua residência. Como era membro de alta nobreza, Elizabeth não teve o mesmo fim que seus ajudantes, que foram condenados à morte. Ao contrário deles, ela deveria passar o resto de seus dias emparedada numa torre de seu castelo, sem qualquer janela ou porta. A própria Cinderela, né? Apenas um pequeno buraco por onde lhe passavam comida e água. Seus outros castelos foram divididos entre seus filhos, enquanto a chamada Condessa Sanguinária permaneceu trancafiada nas sombras para sempre. Eu queria entender muitas coisas. Foram 650 pessoas que foram mortas por ela. E, tipo, nas primeiras vítimas os pais não iam atrás, ou, tipo, a polícia não acreditava. Tinha muito disso, né? Como que alguém também ia acreditar numa pessoa da nobreza, né? Ah, foi trabalhar lá na casa do conde, na nobreza com ela, e eles não iam acreditar que elas tinham desaparecido ou algo do tipo. Mas 650 pessoas é muito, muitas pessoas. E foi considerada a maior serial killer da história. Fora que o rei Matias, na época, tinha falado pra ela, no julgamento ela ia ser julgada à morte, né? Mas por conta de poderes, né? Ela
toda a sua linhagem poderia ser prejudicada. Que mané linhagem, meu? Ela matou 650 pessoas. Tem um filme que foi lançado, né, que foi baseado na história. Foi lançado em 2008. E ele conta toda essa história. Basicamente, eu não vi o filme ainda, mas eu vou assistir, porque eu gostei bastante do caso. Ele tem 2 horas e 21 minutos. Também tem um livro na Amazon, que é A Condessa Sanguinária, se você queira ler ou saber. Tanto você assiste o filme ou você lê os livros que tem. Essa parte que eu peguei da escritora Penrose, né, a poeta, bastante trechos, foi considerado por várias pesquisas, vários livros daquela época. É muito legal, bastante legal.